Eu não queria gostar de The Orville, mas... Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai desvendar como é que uma série que tinha tudo pra ser só uma piada, sabe? Acabou virando uma das ficções científicas mais queridas da galera nos últimos tempos. Pra muita gente, a jornada com The Orville foi exatamente essa. Começou com o pé atrás, com muito ceticismo e terminou em admiração total. Olha, essa frase aqui, ela resume perfeitamente a barreira que a série enfrentou no começo. Para muito fã de ficção científica, a ideia de fazer uma paródia de Star Trek, nossa, era quase uma ofensa. E vindo de quem? Do criador de Family Guy. Isso soava quase como um sacrilégio, sabe? Tinha uma desconfiança gigante no ar antes mesmo da série estrear. Só que é aí que a história toda vira de cabeça para baixo. Essa pergunta é a chave para a gente entender o que é The Orville de verdade. Por quê? E se a intenção nunca foi tirar sarro? E se fosse o contrário? Uma homenagem? E se, no fundo, a série fosse uma verdadeira carta de amor de alguém que entende, mas entende mesmo, o que fez o original ser tão incrível? Então, vamos começar por aí. A tal da percepção inicial. Sabe aquela história de que as primeiras impressões enganam? Pois é, no caso de The Orville, elas enganaram e enganaram feio. Bora entender como essa imagem de só uma paródia se formou e por que, na real, ela estava bem longe da verdade. Olha, não teve jeito. A associação foi imediata. Pensa bem, Seth MacFarlane, o cara por trás de comédias super ácidas, cheias daquelas piadas rápidas, tipo Family Guy, de repente ele vai fazer uma série de ficção científica no espaço? A galera e a crítica na hora já pensaram, vai ser Family Guy no espaço. Todo mundo esperava uma comédia pura, talvez até meio desrespeitosa com o gênero. O próprio MacFarlane falou que essa era a maior barreira que a série tinha que superar. E o mais curioso disso tudo é que a culpa, vamos dizer assim, não foi só do público. A própria Fox, que era o canal da série na época, vendeu The Orville como se fosse uma comédia escrachada. O primeiro trailer era só piada uma atrás da outra, ignorou completamente a parte dramática. E isso, claro, deixou os produtores malucos, inclusive gente de peso de Star Trek como Brannon Braga. Eles sentiram que o marketing estava vendendo um produto totalmente diferente do que eles estavam fazendo. Fica aí a lição, né? A primeira impressão muitas vezes é a que vendem pra gente, não a que é de verdade. E toda essa confusão inicial acabou preparando o palco para uma das maiores surpresas da TV nos últimos anos. E isso nos leva direto para a segunda parte da nossa análise, o tal do experimento tonal. Porque foi essa confusão que revelou um abismo, uma divisão chocante entre o que os críticos falavam e o que o público estava sentindo de verdade. E olha só esses números, eles mostram isso na cara. De um lado, os críticos profissionais, talvez ainda com aquela ideia do marketing na cabeça, né, deram uma nota baixíssima, só 31%. Do outro, o público abraçou a série de um jeito impressionante, 93% de aprovação. Era um sinal muito claro, né? A audiência estava enxergando ali uma coisa que a crítica simplesmente não viu. E o mais legal é que o próprio criador admitiu isso. O MacFarlane falou que a primeira temporada foi, nas palavras dele, um experimento tonal. Eles estavam ali tateando, buscando o equilíbrio perfeito entre a comédia e o drama, e no final a conclusão foi clara. O que realmente pegava, o que realmente funcionava, eram as histórias mais sérias, os dilemas morais. E foi isso que acabou definindo o caminho que a série ia seguir. O que nos leva ao nosso terceiro ponto, o coração de Star Trek. Afinal, o que foi que o público viu que os críticos deixaram passar? Simples. Eles perceberam que The Orville não era uma paródia, era um resgate. Um resgate da alma da ficção científica, daquele espírito otimista que muita gente sentia que tinha se perdido nas produções mais modernas. E essa citação aqui diz tudo. Os fãs sentiram que enquanto os novos Star Trek estavam muito focados em ação, em tiro, em efeito especial, The Orville trazia de volta a exploração filosófica, a esperança no futuro. Era um sentimento familiar, sabe? Uma conexão quase que instantânea com o coração da ficção científica clássica. E essa autenticidade toda não veio do nada, não. A série teve uma sacada genial. Juntou a paixão de um fã, que era o MacFarlane, com a experiência de quem literalmente construiu o universo original. Eles trouxeram produtores, roteiristas e até diretores como Jonathan Frakes. Sim, o próprio comandante Riker. Isso deu uma credibilidade para a série que, nossa, era inquestionável. Deixou de ser só uma homenagem e virou quase uma continuação espiritual feita por quem mais entende do assunto. E isso nos leva a ver a evolução da série para o drama. Porque The Orville não só encontrou o seu tom, ela foi aprofundando ele a cada temporada. Foi uma jornada de amadurecimento impressionante, que saiu de uma comédia com drama para se tornar algo verdadeiramente épico. Dá pra gente mapear essa evolução direitinho.
A primeira temporada foi aquele experimento que a gente falou, né? Testando os limites. Aí na segunda, as piadas soltas diminuíram muito. O humor passou a vir das conversas, das interações entre os personagens, de um jeito bem mais natural. E na terceira temporada? Aí a série virou a chave de vez. Se tornou um drama de ficção científica épico, com episódios mais longos e uma cara de cinema mesmo. E essa mudança para o streaming, para o Hulu, foi fundamental para isso acontecer. Com o novo nome, New Horizons, a terceira temporada ganhou muito mais liberdade criativa, mais grana por orçamento e episódios com duração de filme. Foi o que permitiu que a série abraçasse de vez a ambição de contar histórias super complexas e com o visual de cair o queixo. Beleza? Então qual é o veredito? O que fez a série funcionar tão bem? Vamos resumir aqui os ingredientes que juntos transformaram um monte de gente que estava com o pé atrás em fãs de carteirinha. Olha, a chave do sucesso está aqui. Primeiro, um elenco muito forte, muito entrosado, onde todo mundo tem seu momento de brilhar. Segundo, o humor existe, mas ele nunca atrapalha o drama. Terceiro, numa época em que tudo é distopia e fim do mundo, The Orville tem a coragem de ser otimista. E talvez o mais importante, a série mergulha de cabeça em dilemas filosóficos e morais com uma sinceridade que mostra um respeito enorme pela inteligência de quem está assistindo. E só para deixar essa diferença bem clara, o humor de The Orville não tem nada a ver com o de Family Guy. Não tem aquelas piadas de corte aleatórias que te tiram da história. Aqui, o humor é uma ferramenta. Ele serve para desenvolver os personagens, para mostrar como pessoas comuns, como a gente, reagiriam em situações completamente malucas. As piadas estão a serviço da história. Elas nunca sabotam o roteiro. No fim das contas, eu acho que o grande trunfo de The Orville é lembrar a gente do porquê a ficção científica existe. Não é só sobre naves espaciais e batalhas. É sobre usar esse cenário fantástico como um espelho para a gente se enxergar, com todas as nossas falhas, nossas esperanças, nossas contradições. E aí fica a pergunta, né? Quando a gente olha para esse espelho que a série nos mostra, o que a gente aprende sobre quem nós somos hoje em dia? Não deixa o algoritmo te perder no tempo e espaço. Se inscreve no Aprende Aí.